As obras da carne e o fruto do Espírito. Estamos aqui com a palavra aberta em Gálatas, capítulo 5, verso 18. A palavra de Deus fala que as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja Deus, né? A palavra do Senhor aqui em Gálatas fala que as obras da carne são bem diferentes das obras do Espírito, porque muitas vezes nós estamos longe de Deus, sem conhecê-lo, e mesmo, mas eu frequento a igreja, eu nasci na igreja, muitos falam assim, né? Eu nasci dentro da igreja, eu conheço a igreja, eu cantava na igreja, mas você não tinha conhecimento de Deus. Você poderia, sim, ter nascido, crescido na igreja, mas conhecer a Deus é quando nós provamos Deus na nossa vida. Porque nascer dentro da igreja, nunca passar por tribulações nem lutas, para que você tenha um sinal de Deus na sua vida, que Jesus mesmo fala na palavra dele, que o povo judeu vivia pedindo sinais. E ele fala, não dará nenhum sinal, que ele não daria nenhum sinal àquele povo adúltero e sem fé, né? Mas, se a gente for ler do Velho Testamento até onde Jesus veio, o Novo, muitos pediam sinais. Os judeus lá, os israelitas, o povo hebreu, quando o Senhor chamava eles, falava que ia levantar, que Gideão, por exemplo, ele pediu sinal para Deus, se era Deus que estava falando com ele, que ele ia ser o dominador lá de Israel, o governante de Israel, e ele pediu sinal, ele até falou para Deus que a ira dele, do pai dele, da família dele era menor, ele era pobre, ele não tinha muita terra, muita fazenda, ele achava que Deus escolhia pela quantidade de homens numa casa e riqueza. Deus sempre escolheu os humildes. E ali ele colocou, né, uma estopa, um algodão na grama e pediu para Deus que se Deus estava com ele, ia estar molhado aquele algodão e a terra inteira seca. E no outro dia ele acordou, só o algodão estava molhado e a terra seca, a grama seca. Aí no outro dia ele fez prova de novo, que a terra molhada e aquele algodão seco. Para ele queria uma certeza, né, que Deus estava com ele. Mas nós vemos também Isaías orava, Senhor, se esse povo não vê sinais, como crerão? Então a palavra do Senhor fala aqui no Gálatas 5, exortação a conservar a liberdade cristã. E a liberdade cristã, ela tem o fruto. Ela tem um bom fruto. Você é livre para servir a Deus, para agradar a Deus. E Deus dá um direito de você ser livre. Você tem liberdade.
porque ele passa a te dar os frutos do Espírito, que é do Espírito Santo. Então, nos nossos dias hoje, estou com problema, hoje está um pouco frio aqui em São Paulo, estou falando um pouco mal, mas não tem problema. Mas, quando Deus nos chama, nós temos as más obras, nós temos essas obras aqui, que são as obras da carne e os frutos do Espírito. Nós temos as obras que elas impedem de nós agradar a Deus quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos sem o Espírito Santo, mesmo que às vezes nós temos numa igreja, mas nós ainda não somos convertidos, não tivemos um encontro com Deus. Por isso que eu falei de sinal. O sinal que nós temos um encontro com Deus é quando Deus começa a nos provar. Vê uma enfermidade, a pessoa já tem entendimento, já tem uma certa idade de compreensão, ela passa a ser provado. Muitos, eu fui provado com 12, outro com 15, outro, eu fui provado quando eu casei. E ali eu tive um encontro com Deus. Muitos falam assim, outros, que passei por uma cirurgia, outros fiquei doente, outros, alguém da minha família passou por uma UTI. Aí sim você teve um encontro com Deus e ali você começou a buscar a Deus com oração, jejum e louvar a Deus, porque você viu o retorno da resposta de Deus. Você viu o retorno da resposta que veio sobre a sua vida. Então, a partir dali, você não é mais aquela pessoinha, mesmo que você foi criado lá dentro da igreja. Como diz a palavra do Senhor, você às vezes nasceu, foi criado, mas você só teve um encontro com Deus quando veio a sua aprovação, quando Deus teve um encontro com você. Mas enquanto a gente não é liberto também, muitos não é nem nascido no Evangelho, e muitos de nós mesmos não somos libertos, nós temos os frutos de quê? O fruto da carne, que é a cobiça. A palavra do Senhor fala que os frutos da carne, ela cobiça contra o espírito. Você tem um espírito que deseja algo, mas a sua carne deseja o contrário. Então eles se opõem um ao outro, por isso você tem uma guerra espiritual. Você não faz o que você quer. A carne, ela te puxa para as coisas contrárias, né? E o fruto da carne é o que a palavra do Senhor fala? O fruto da carne é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Aí a palavra do Senhor fala que quando nós estamos sentindo esses frutos aqui, porque nós ainda não estamos libertos. Tem muitas pessoas também na igreja, de várias idades. Não estou falando só de gente novinha, pessoas de várias idades. Tem esses frutos mal ainda. Tá 30, 40, 100 anos na igreja, com exagero, né, dos 100 anos. Mas elas ainda têm esses frutos malignos, que elas ainda andam na carne. Elas são invejosas, elas adulteram, têm desejos de prostituição, elas são impuras, elas têm lascívia. A idolatria, muitas delas têm idolatria, não desfez das coisas antigas, do passado, das suas velhas religiões. Muitas fazem da feitiçaria e pensa que a igreja não está vendo, está ali, ainda reza para as imagens, queimam velas. Brigam com pessoas facilmente dentro da igreja, são pessoas contendeiras, são cheias de porfias, tudo ela acha defeito nos outros, elas têm emulações, elas têm iras, elas pelejam para derrubar o irmão, a irmã, são dissensões, elas causam dissensões para dividir, até no lar, muitas vezes elas vêm fazer uma visita, elas trazem confusão, ao invés de trazer a palavra de Deus, elas trazem divisão entre a família, elas têm invejas, muitas são homicidas, arruma confusão para ter briga, morte, todo lugar que vai, muitas das vezes ninguém vê, elas estão bebendo, bebida alcoólica, nunca foram libertas. Então a palavra do Senhor fala, chega nas festas, cheia de glutonaria, não respeita, não tem moderação.
come desordenadamente e coisas semelhantes a estas. Mas o fruto do Espírito, quando nós estamos libertos, ele é manso. O fruto do Espírito, ele sempre quer fazer o bem, ele tem caridade, ele tem amor, ele tem paz, tem gozo, longanimidade, ele tem paz, ele é bom, ele é benigno, cheio de bondade, ele é a fé em si. Ele tem mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. A palavra do Senhor diz que aquele que é manso, caridoso, ele tem paz, longanimidade, ele não sai aí abrindo a boca para caçar confusão. Ele sempre faz o bem, ele é cheio de bondade, mesmo que ofende, que humilha, fala mal, mas essa pessoa ela permanece mansa, na temperança. Ela é cheia de bondade porque ela tem fé. E ela tem o que? O fruto do Espírito, ela foi liberta, convertida, não é mais a pessoa. A carne dela já foi queimada, o Espírito dela foi transformado. Então ela sabe que aquela outra pessoa, ou aqueles que estão a afrontando, seja na irmandade, ou seja na vida normal, no trabalho, no dia a dia, na sociedade, ela sabe que essas pessoas não têm o que ela tem, não tem o Espírito Santo. Então ela não precisa agir e nem muitas vezes abrir a boca. Ela com o silêncio, a mansidão, o diabo afasta e cai por terra. Porque contra o fruto do Espírito, contra o Espírito Santo, não tem lei. Porque o Espírito Santo que está em nós é porção de Deus, é o próprio Espírito de Deus que está ali naquele corpo que se santificou, que se purificou, que consagrou, que se limpou das coisas do mundo para agradar a Deus.